Olá, boa noite a todos. O meu nome é Tiago. Eu tenho 59 anos e vou contar para vocês uma história que, sinceramente, é difícil de acreditar, mas eu garanto para vocês que por outra situação daquelas eu não quero passar nunca mais. Há muitos anos atrás, eu comecei a trabalhar em uma empresa de transportes no interior de Minas Gerais. Eu comecei lá muito novo, com meus 15 para 16 eu acho. Desde pequeno, sempre busquei minha independência financeira, sem precisar de meu pai ou minha mãe para comprar as minhas coisas. Eu comecei lá de baixo, varria os pátios, ajudava a descarregar coisas quando chegava, enfim. Fui subindo na empresa, até que depois de muita luta com meus 19 anos, tirei minha habilitação. E aí sim, consegui uma vaga de motorista na empresa e comecei a trabalhar fazendo transporte de cargas. Olha, é uma vida difícil, muito puxada, você passa vários riscos e isso sem falar na distância que você passa de sua família. Mas é uma profissão que eu amo, é a minha profissão e eu tenho muito orgulho dela. Confesso para vocês que já vi e vivenciei várias coisas por esse mundão de meu Deus. Assaltos, acidentes, as pessoas não estão nem aí para o próximo. É uma falta de humanidade absurda. Pior, são os vultos em beira de estrada. Nossa, é cada coisa. Eu já vi de crianças a mulheres. Não sei dizer se são alucinações pela jornada de trabalho e desgaste psicológico ou se realmente coisas passaram por mim. Mas o que eu vi naquela noite de quinta-feira, indo para o interior num lugar chamado Delfinópolis, me fez pensar muito se eu iria continuar ou não na minha profissão. Em uma quinta-feira à tarde, eu recebi uma rota lá para aqueles lados. Normalmente, vai uma pessoa junto para ajudar caso precise. Era uma norma da empresa. Porém, nesse dia, como já estava um pouco tarde, tive que ir sozinho e descolar um chapa no meio do caminho. Chapa, para quem não conhece, é a rapaziada que fica na beira da pista pedindo trabalho. E assim, lá fui eu. A viagem foi tranquila, até porque não era muito longe. A noite já caía no horizonte e logo começou a tomar conta. E assim, eu fui por um bom pedaço de chão até que a fome bateu e eu parei em um posto de gasolina desses de beira de estrada. Não demorou muito, se aproximou um rapaz de nome Alex. Ele chegou, pediu licença e começou a puxar assunto até que me perguntou para onde eu estava indo. Quando eu disse o local, ele logo me pediu uma carona porque ele estava indo para o mesmo lugar, segundo ele, visitar a sua mãe. Eu sei que de início parece estranho ceder uma carona, e é, mas como eu iria precisar de uma pessoa que conhecesse o local, ele poderia ser de grande ajuda e no lugar do dinheiro que eu iria pagar ao chapa, ele me pagava com orientação pela carona. Quando disse que sim, ele abriu um sorriso. Eu acabei de jantar, ele também fez lá a refeição dele. Depois disso, aproveitei o banheiro do posto para tomar um banho e enquanto isso, ele me esperava próximo à carreta. Depois de alguns minutos, lá fomos nós, até que tivemos que sair da rodovia principal e pegar essas estradas de chão de terra. Infelizmente, a estrada, para variar, não estava em bom estado e fomos bem devagar, desviando dos buracos que não eram poucos. E assim foi por um bom pedaço de trecho até que chegamos em uma pequena ponte, um mata-burro na verdade. Então, como já estava muito tarde, não tinha como eu ter uma noção, mesmo com o auxílio de uma lanterna, se suportaria ou não o peso do caminhão. Então, eu resolvi que era melhor encostar e dormir para descansar. E assim, na manhã seguinte, seguiríamos viagem. O Alex concordou e assim eu encostei. Algumas horas se passaram até que em determinado momento, Alex disse que precisava dar uma aliviada e esticar um pouco as pernas, e saiu da cabine. Porém, o tempo foi passando, e nada de Alex voltar para o caminhão. Isso levou mais ou menos uns 40 minutos, até que o inimaginável aconteceu. Eu senti algo batendo na carroceria, mas ali era impossível alguém bater em nós. Nós estávamos parados no meio do nada. Eu imediatamente, antes de sair, olhei pelo retrovisor e não tinha nada. Olhei para o outro, nada também. Tudo estava na mais completa escuridão. Não demorou muito, eu senti passadas no alto do caminhão, passadas pesadas. Alguma coisa estava andando sobre o caminhão, e seja lá o que era,
pois até aquele momento eu não fazia ideia do que se tratava, pulou no teto da cabine. Pulou e ficou lá, parado. Dava para ouvir uma respiração grossa, rouca, um som de dar medo. Eu olhei e a porta estava destrancada. E aí eu pensei, meu Deus, onde está o Alex? Vou ser assaltado e ele sumiu. Caí em uma armação. Então, muito lentamente, fui e travei a porta. Quando a tranca fechou e fez o barulho típico, aquilo que estava no teto da cabine pulou para o chão na frente do caminhão. Eu só vi o vulto preto passando rápido na minha frente. E de repente, foi se erguendo na frente do caminhão a criatura mais assustadora e terrível que eu vi na minha vida. Nem sabia que era possível existir algo daquele jeito. Mas sim, existia. Era um cão gigante. Aquilo devia ter 1,80 m de altura. Mas não era um cão comum. Ele era meio humanoide. Era muito estranho. Dava para ver algumas características animalescas, mas humanas ao mesmo tempo. É difícil de explicar. Só vendo para saber o que eu estou falando. Naquele momento, meus pensamentos mudaram com relação ao rapaz que eu tinha dado carona. Porque se um bicho daquele pegasse ele não iria sobreviver com certeza. O bicho era muito forte, parecia um urso em porte físico. Onde será que ele estava? Será que ainda estava vivo? Onde ele havia se enfiado? E com tantas histórias de lobisomem, comecei a entrar na paranoia. E então, aquela coisa começou a rondar a cabine e, por vezes, a carroceria inteira do caminhão. Ela parecia buscar uma forma de entrar na cabine. Tinha momentos que parava na porta do motorista, outras na porta do carona. Vez ou outra, eu sentia uma pancada na lataria. Era desesperador aquilo tudo. Se aquilo entrasse na cabine, me mataria com certeza. Por sorte, não teve ideia de querer quebrar um vidro. Senão, hoje eu não estaria aqui contando isso para vocês. E por mais difícil que fosse, eu permaneci calado, imóvel. Até pensei em ligar o caminhão, mas ia fazer o quê? Acender o farol? Buzinar? Eu estava em uma estrada deserta, não tinha nada ali. Para frente, não dava porque tinha um mata-burro. Manobrar era impossível. Não me restava alternativa naquele momento a não ser permanecer quieto. E assim eu fiz. E depois de uma meia hora mais ou menos, aquilo sumiu. Eu não vi e nem ouvi mais nada. Tudo ficou no mais absoluto silêncio. Eu não sabia se tinha desistido ou se estava à espreita lá fora. Então permaneci do mesmo jeito, quieto. E depois que tudo se acalmou, uma hora depois, onde eu já respirava mais calmo, acreditando que o susto tinha passado, o meu coração quase saiu pela boca, com Alex batendo desesperadamente na porta, pedindo para eu abrir e deixar ele entrar. Quando eu abri a porta, ele pulou para dentro da cabine, já trancando a porta, com um desespero no rosto que era visível. Ele não conseguia falar direito, por vezes meio que gaguejando, muito nervoso, me perguntando o que era aquilo que estava lá fora. Desconfiado, perguntei se realmente ele não sabia o que era aquilo e onde ele estava. Ele disse que não sabia o que era e que quando ele saiu para urinar, ele se afastou um pouco para poder fumar um cigarro. E aí, ele ao longe viu uma movimentação estranha vindo por dentro do mato e ele se escondeu pensando ser assaltantes e que ele viria para pegar os bandidos de surpresa. Mas na hora que ele viu o que era, ele se escondeu subindo mais alto que pôde em uma árvore e ficou lá, vendo aquela aberração rondando o caminhão, e que esperou aquilo sumir na mata e depois de um bom tempo ele criou coragem, desceu vindo correndo em direção ao caminhão. Eu não sabia se acreditava, se duvidava. Na verdade, eu já não sabia mais de nada. Passamos a noite toda em claro, em alerta. Eu logo, sem ele perceber, deixei um canivete bem do meu lado. Qualquer coisa tinha com que tentar me defender. Quando o dia estava clareando, dando um pouco de visibilidade, ele apontou para longe, próximo a umas árvores. Custei, mas vi. Estava lá parada, aquela coisa nos observando ao longe, e aos poucos foi sumindo na mata, junto com os primeiros raios de sol. Eu sei que conferimos aquele mata-burro, passamos com o caminhão, deixei ele no centro após me apontar a direção, nos despedimos e eu segui minha viagem. Não sei dizer para vocês o que era aquilo.
Eu acredito que realmente era um lobisomem, pois cachorro não anda de pé igual gente. Depois desse dia, nunca mais vi nada parecido e realmente pensei em largar minha profissão, mas sigo com fé em Deus. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.